Salve, salve, ouvintes do Poema Podcast, tudo bem com vocês? Bom, estamos inaugurando mais uma edição muito especial e querida para nós aqui no Poema, no mês de maio. Dessa vez vamos tratar da antologia 26 Poetas Hoje, um volume muito famoso, organizado por Heloísa Buarque de Holanda em 1976. O livro completa 45 anos de publicação esse ano. E, bom, já falamos muito dessa antologia 26 Poetas Hoje em conversas anteriores, porque nesse livro estão nomes muito importantes da poesia brasileira e alguns deles que já ganharam conversas passadas aqui no podcast, como Ana Cristina César, Walli Salomão, Torquato Neto e Roberto Piva. O volume 26 Poetas Hoje também tem o mérito de reunir e apresentar um panorama do movimento de época que ficou conhecido como poesia marginal. Segundo a própria Heloísa Buarque, a poesia desse período se caracterizava por uma certa informalidade da linguagem, pelo cotidiano que os seus temas abordavam. É uma poesia que busca uma aproximação entre a escrita poética e conteúdos mais imediatos da vida do poeta. E o termo poesia marginal passou a ser usado então para descrever os novos autores da poesia dessa primeira metade dos anos 70. Marginal quer dizer, por um lado, à margem do sistema literário tradicional. De fato, muitos autores coletados por Heloísa Buarque não haviam publicado um livro próprio antes da antologia. Muitos publicavam em revistas e zines independentes e todos se tornaram um pouco mais conhecidos através dessa publicação. Por outro lado, marginal designa também uma condição mais ampla de inconformismo e desajuste que caracterizou o desbunde desses autores. Repetindo um pouco a dinâmica do nosso sarau de aniversário, vamos ler 3 poemas no episódio só. Dessa vez, vamos focar em Zulmira Ribeiro Tavares, Chacal e Luiz Olavo Fontes. A gente se divertiu muito com os poemas deles e esperamos que vocês também gostem. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Pessoal do Poema. Olá, gente. Eu vou fazer na ordem inversa hoje. Boa noite, Raquel. Tudo jóia? Boa noite, boa noite. Feliz de estar discutindo os 26 poetas hoje. Bom demais. Boa noite, Facó. Tudo bem? Oi, Júlia. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes. Também muito empolgado pro episódio. E com você, Clever, tudo certo? Tudo bem, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É sempre bom estar aqui ainda mais falando dessa antologia maravilhosa aí, né? Que bacana. Bom demais. E você, Franklin, tudo bem? Oi, Júlia. Oi, colegas. Massa estar aqui novamente. Tô ansioso para esse episódio de hoje. Eu Vamos também. que vamos. Eba! Então, o Kleber pode ler pra gente o primeiro poema do dia, da Zulmira Ribeiro Tavares? Com certeza. Circunvoluções invólucro. Não tenho medo de ir à lua. Vou, volto, continuo dentro da cápsula. Não sou astronauta, coisa nenhuma. Sou o único remanescente de uma consciência cheia. De nódoas? Nunca. De nós pelas costas. Obrigada. Bom, algo que me atrai bastante no poema é esse contraste, né, entre o poeta e o astronauta. Existe aqui um desinteresse por opção, né? O poeta não quer ir à Lua, né? E lembrando que isso num tempo em que a viagem à Lua era o assunto do momento, era a viagem talvez mais cobiçada de todas. E é interessante porque aqui a gente tem um poema marginal, né, incorporando um tema da vida cotidiana, e é algo que se diz muito sobre a poesia marginal, né, o quanto ela é próxima da vida, mas aqui, embora incorpore, né, esse tema do momento, o poeta também está blindado, né? A poeta apresenta várias camadas de blindagem do meio externo, então tem um invólucro, tem a cápsula, né? Como que vocês percebem esse autorretrato?
Eu concordo muito com essa ideia da blindagem, percebo muito assim também. Para mim é um retrato de uma pessoa para quem a sua própria vida interior assim, assumiu uma dimensão que eclipsa completamente o mundo externo, né? Assim, ele veio aqui. Não tenho medo de ir à Lua. Vou, volto, continuo dentro da cápsula. Assim. Qualquer distância externa que ela percorre é menos importante do que esse fato principal de que ela continua nesse mesmo lugar que é dentro de si mesma, né? Então acho que é um eu lírico assim muito auto-encerrado, né? Eu acho que esse Isso. para quem a sua vida subjetiva é tudo. Assim. Nó, que bacana, Facol. Sabe assim, me chama a ideia, uma mensagem da Lua logo de início, né? Essa forma arredondada, assim, né? Pelo menos pra mim, né? Eu gosto da Lua arredondada, então esse formato arredondado da Lua me chama a atenção, né? E depois eu sempre gosto de fixar em palavras e imagens que as palavras despertam, né? Então, assim, tem muitas palavras que tem o O, né? Que é esse fechamento também dentro do poema. Eu acho que vão reiterando não só imagens, como a sugestão dessas imagens a partir dessas escolhas de palavras, sabe? Na verdade, Se você pega, círculo, por exemplo, né? contínuo, o dentro tem o O, mas ele tem um formato do que está preso, né? O astronauta tem um O que está preso ali dentro, né? Da própria palavra astronauta. O nódoas, né? E o nó. Então, tem um O aí que forma, que involucra, que cria um hermetismo, né? E que até a forma de dizer também é, né, um fechamento na forma como a sinalização sonora ela sai. Então tem muita coisa bacana nesse poema. Então, eu, assim, né, percebendo essa coisa, né, do como o poeta se constrói, né, a poeta se constrói aí nesse, o poeta, né, já que o eu lírico é masculino, fiquei pensando sobre essa coisa do poeta, né, de sempre tirado como um lunático, né, e aí eu acho que ela resolve um pouco, eu acho até um pouco político, assim, por incrível que pareça. Não há uma desconexão necessariamente quando ela assume essa coisa do nó nas costas, né, do peso que o poeta carrega. Talvez por ter uma lucidez diante das coisas, né? E sem medo mesmo de se deslocar, né? De estar entre o racional e o irracional. Vou e volto. Né? Tem um movimento, mas eu vejo esse movimento das palavras também que Kleber falou. Né? Do O e né? Que também é um movimento interno, né? Não, mas o que você falou é muito bacana sobre a ideia do lunático, né? Do poeta estar ali entre o mundo da lua e um lugar de construção objetiva, né? Isso é muito legal. Porque aí vem a consciência depois, né? É um único remanescente de uma consciência cheia de nódoas. Nódoas são marcas que ficam e que não se apagam, né, com facilidade. E, né, manchas e tal. Então, eu acho que é essa consciência do mundo, né? Das dores do mundo, talvez. E aí a gente localiza o tempo também, né? Apesar de... Né? Eu acho que essa coletânea ela é caracterizada por diversas vozes e aí por cada voz tem uma inscrição que é única também, né? Assim que acho que não tem tanta semelhança entre um poeta e outro, entre uma poesia e outra, né? São propostas bem diferentes, mas não sei, eu acho que tem um apego com que o poeta assume, né, nessa década que ainda é a década da repressão política no Brasil, né? Não tem como, da mesma forma que tem todo esse avanço tecnológico, né? Não, eu concordo bastante com o que vocês apontaram. Eu concordo com a Raquel também de que tem uma dimensão política, porque o astronauta ele é o herói, né? Ele está encarnando aí, tipo, heróis de nações que estão em disputa, e o poeta propõe uma outra relação com o conhecimento, com a viagem, né? É um jeito engraçado, eu acho, até de colocar, porque assim, o astronauta ele almeja a Lua, né? Então tem esse horizonte, tem as corridas espaciais, aquela coisa toda.
E o poeta meio que esbanja disso, né? E é engraçado a gente pensar nisso, que a lua é uma das imagens líricas mais banais, né? É o que mais tem é poema, o poeta olhando para a lua, comparando a amada com a lua, né? Então, assim, o astronauta, você vai para a lua, eu como poeta vou para a lua tem uns 3 séculos, sabe? Tipo, não tem nada demais nisso daqui. Eu acho que tem um jeito de se colocar mesmo na contramão, né? De que pode ir à lua, vai à lua, mas também bola umas viagens mais interessantes do que a lua, né? Dando de ombros para a lua, num jeito que eu gostei muito também de como o Raquel colocou, né? Lunático, né? De essa pessoa que está realmente habitando uma outra realidade, né? Assim, que tem uma fusão interessante, né? Desses elementos externos e internos, como o Facó também tinha apontado, né? Dessa vida interior eclipsada, que também já é outra metáfora também, né? Assim, desse universo também dos astros, né? Isso muito legal. Eu tendo a ressaltar esse ponto político que vocês colocaram, Raquel e Júlia, na introdução também, porque esse poema me parece que nesse verso tematiza essa corrida espacial, né? Dos anos 60 e 70, e isso era algo realmente de demonstração de poderio, né? Nacional, etc. E eu fiquei pensando a partir do que Raquel estava falando, muito a partir da palavra movimento, né? E eu acho que existe um certo nexo entre o título e o tema do poema mesmo, porque circunvolução tem essa acepção de um movimento circular. E eu acho que, de uma certa forma, o poema traz essa espécie de eixo interior, né? Assim, e eu fiquei pensando também assim que é um poema que pode ser muito lido na chave em que a Heloísa Buarque trabalha assim num certo ponto seu prefácio, que é marcar, né, como a poesia marginal ela de certa forma foi se construindo a partir de uma primeira pessoa mais marcada, mais forte. E aqui os verbos ficam se repetindo na primeira pessoa, né? Continuo, volto. Então, como a gente estava falando antes assim de gravar, eu acho que o poema tem palavras, né, tem signos que remetem muito a essa, digamos, esse círculo que rodeia, que circunscreve um eixo interior, né? Algo que, sei lá, poderia ser entendido como a vida interior, a subjetividade, ou etc. Então, eu acho que o dentro e o fora, a relação entre o dentro e o fora, de uma certa forma, se marca, né? Também a partir desse nexo que o título faz com o tema, né? Porque circunvolução é o movimento circular e invólucro acho que o conjunto do movimento, a totalidade do movimento, de uma certa forma, ou aquilo que margeia, que rodeia algo, né? Então, eu acho que nesse sentido é um poema muito difícil e denso, assim, né? Com signos que se remetem a si mesmos, assim, misturando significados. Então, é um poema interessantíssimo de discutir, né? Eu acho também que tem colocado uma certa relação com passado e futuro aqui, né? A Raquel colocou o astronauta como o herói, né? A Júlia. O astronauta é o herói, ele era, assim, a figura, uma das figuras desse momento, assim. E a corrida espacial, toda essa ideia de desbravar novos horizontes, né? Tipo, levar a humanidade a lugares mais longe do que ela nunca foi, isso é uma espécie de euforia com o futuro, com a nossa capacidade de, vamos dizer, colonizar outros espaços. A palavra é bem essa, assim, a Lua, o espaço e tudo mais, Sim. enquanto que ela que coloca uma outra relação, o único remanescente de uma consciência cheia. Eu até gostei da maneira que o Kleber leu, porque o de nódulos está separado, né? Tá num verso só dele, então a questão é de que é que essa consciência está cheia, né? Fica essa pergunta. É de nódulos? O eu lírico nega, nunca. Mas fica afirmada essa ideia de uma consciência cheia, que a gente não sabe de quê. É de algum passado, né? Eu acho bem interessante.
Como o poema formalmente constrói essa ideia da consciência cheia. E como que vocês veem essa imagem final? Porque é uma pergunta, né, que eu acho que o poema coloca, tem uma questão, né, dentro do poema, mas acho que tem esse contraste, né, que o jogo de palavras está marcando, né, nódoa, nós pelas costas, tem esse antagonismo, e nessa, calcado, né, por essa semelhança fonética que o Kleber já tinha destacado antes também. A nódoa tem, né, muito esse sentido que a Raquel já tinha apontado, é uma mancha, tem uma ideia de marca, né, de algo que fica. Também me remete muita atenção, né, assim, você está com nódoas. E nós pelas costas também tem um pouco esse campo semântico, mas existe também uma expressão coloquial, quer dizer, uma pessoa cheia de manias, né? Como que o poema está navegando assim por esses sentidos, vocês acham? Eu fiquei com a impressão de que esse nós pelas costas, ele de alguma forma se insinua com uma espécie de segredo oculto ou algo a que se quer esconder, algo reprovável a que se quer esconder. Mas isso num sentido só intuitivo mesmo, porque eu realmente não consigo identificar essa expressão assim como algo que está na linguagem comum, né? Assim, a não ser nesse sentido realmente de alguém cheio de manias. Eu também... Pode ir. Eu só ia dizer que eu associo nódoas a culpas também. Ainda mais dizendo que é uma consciência cheia de nódoas, né? Esse uso aqui lembra muita culpa. E aí também fico pensando como se fosse assim, nas ressonâncias políticas possíveis dessa culpa e tal. Ainda mais... Eu acho que, não sei, assim, eu penso em nódoa também, né, já, além de culpa, mas tipo trauma, entendeu? Uhum. Tipo, você vai carregando e trazendo várias manchas e tal, e eu acho que isso que o lírico recusa, né? Tanto fala Esse ponto é interessante. E o de nós, e o de nós pelas costas, assim, pensando, né, vamos pensar as palavras mesmo, é tipo... Além de ter essa relação, ao meu ver, com a tensão, né, com a tensão que você... Tensão política, a tensão do trabalhador, digamos. Que tem um nó que vai, né? Vai trabalhando, vai ficando tenso, fica com vários nós pelas costas, mas também eu acho que é uma postura de nós, o coletivo, pelas costas como uma ação, né? Porque eu acho que todo esse movimento de poesia marginal, aspas, né, vem muito nesse sentido de recusa ao sistema mesmo, né, de recusa ao poder em alguns momentos e tal, mas agindo na margem, né, não se parou de fazer poesia política porque o regime estava instaurado, entendeu? Então acho que ainda tem essa coisa meio dúbia aí. Sim. É do AI-5 e Aí Tropicália no mesmo período, assim, né? Então tem esses movimentos circulando, né? Na mesma intensidade, digamos assim, né? De uma questão política e de uma questão cultural. Assim, nós estamos aqui, como se os poetas estivessem aqui pelas costas, entendeu? Atuando no... Sim. É uma frente diferente, né? Uma frente pelas costas, né? Que seria que é algo legal. Eu fiquei muito pensando nesse termo, nessa acepção. Inclusive, eu comecei a partir dela subir, né, para a leitura do poema como um todo, né? Porque ele intriga, porque assim, quem dá um nó pelas costas está tentando fazer algo sem ver, né? Então, assim, tentando arrematar também. E ao mesmo tempo que está tentando arrematar, está se enlaçando também com esse nó, né? E aí tem o nós, né, que não é só um nó no sentido, né, de alguém que faz uma ação. Tem um coletivo que está ali, como a Raquel destacou, né? E tem uma preposição, que é um de nós, ou seja, é um endereçamento, né? E não é algo que... Né? Então, eu fico com o Franklin com o enigma, né? Já que eu não dou conta de chegar, eu fico com o enigma demais. Eu também estava mais antenada, eu acho, com a hipótese do Franklin, inicialmente, de que é uma pessoa que não quer dar explicações, não quer dar satisfações. É isso que a gente fala um pouco, né, quando diz que alguém tem muita mania. A pessoa tem lá os seus comportamentos, né,
e algumas coisas que é difícil mudar, não, a gente não tem muita explicação, né? E acho que tem muito esse movimento no poema também, né? Alguém que vai para onde quer, escolhe se abrir só quando quer, também tá super confortável de estar fechado. Então, eu acho que é um poema é uma voz muito livre. É engraçado a ideia dela, da voz livre, porque ela me parece que tem muitas imagens ao mesmo tempo da clausura, assim, né? Circunvoluções, que já é uma coisa, vocês dar voltas em torno de um núcleo, né? Uhum. Invólucro, estar dentro da cápsula, né? Assim, o único remanescente. Então eu acho interessante a ideia de ser uma pessoa livre. Porque ao mesmo tempo, ela tem, né, um momento em que ela diz nunca. É uma espécie de Uhum. basta também. Mas ao mesmo tempo é um poema que dá uma sensação de clausura muito forte, assim. Até o jeito, né, as palavras, os versos não se alongam, né, assim, eles são curtos e tal, eles vão quebrando as Sim, eu frases. acho que talvez esse nunca como resposta de uma consciência cheia de nódulos, quer dizer, de uma consciência cheia de marcas que não se apagam, marcas indeléveis, eu acho que essa resposta é uma resposta afirmativa no sentido de força, assim, subjetiva, de liberdade, né? De certa forma, enunciar que não sucumbe a traumas, né? Eu acho que até essa palavra que a Raquel usou é legal, porque a definição de trauma, assim, no certo sentido, passa por uma marca que não se consegue apagar, por uma lembrança que não se consegue apagar, né? E eu acho que aqui ela afirma que isso não acontece, o eu lírico afirma que isso não acontece em relação a si, me parece. Nessa resposta forte, peremptória, assim. Sim, e a própria repetição, Sim. né? Que é perlaborar, né? Que Sim. seria sempre também repetir, né? Boto fé, agora eu de fato concordo. E o papo tá bom, mas a gente pode ir pro Chacal? Vamos que Com vamos. certeza. Claro. Ótimo. Facol, você pode ler, por favor? O poeta que há em mim não é como o escrivão que há em ti, funcionário autárquico. O profeta que há em mim não é como a cartomante que há em ti, cigana fulana. O panfleta que há em mim não é como o jornalista que há em ti, matéria paga. O pateta que há em mim não é como o esteta que há em ti, cana alacante. O poeta que há em mim é como o voo no homem pressentido. Muito bom. E, bom, assim, de novo, né, voltando um pouco aos temas da poesia marginal, ou elementos, né, que costumam caracterizar a poesia marginal, é, sempre existe uma menção a uma certa ruptura com a tradição, e às vezes até em alguns casos com muita irreverência, muito desprezo, né, por algumas referências, assim. Nesse poema do Chacal, vocês veem essas divisões tão claras? O que que ele está provocando, ou com quais poemas da tradição ele está dialogando? Bom, o primeiro poema que vem muito na minha mente quando eu comecei a ler esse poema do Chacal foi o Poética, do Manuel Bandeira, que a gente já leu aqui no podcast. Logo no começo ele fala que tá cansado do lirismo Uhum. comedido, do lirismo funcionário público, com um horário de ponta, não sei o quê. Sim, bem lembrado. E aí esses primeiros versos aqui eu acho que tem muito em comum, né? Ele fala, não é como o escrivão que há em ti, funcionário autárquico, né? Então tem compartilham essa mesma imagem do funcionário público como um vamos dizer assim, um chato, né? Alguém que faz um mau uso da escrita, que, né, vamos dizer assim, que é o escrivão, né? Então, o cara desvirtuar a escrita, o que deveria ser sempre poesia, alguma coisa assim. Eu vejo esse diálogo bem claro. Assim, não sei se era consciente, né? Mas não precisa ser. É muito interessante esse poema do Chacal. E não sei, né, se cabe também. Eu também acho que Poética se aproxima aí, né? E ele faz um movimento de...
por exemplo, essa frase marcada, né, do poeta que há em mim, e como se em cada pessoa pudesse habitar um poeta, né? Mas, assim, acho que para além disso, voltando, né, para a pergunta, o Chacal, ele assume, né, em alguns momentos. Eu fiz uma oficina com o Chacal uma vez, em Salvador, tive essa honra, assim, e ele fala não, foi muito legal, ele é um ser humano muito especial mesmo, assim, entendeu? Um cara muito bacana. E aí eu acho que, né, saindo desse pessoal, ele assume uma relação com o Oswald, né, os dos poemas menores e tal, e até um pouco do humor do Oswald de Andrade, que a gente conhece, eu pelo menos conheço pouco do Oswald poeta, né, assim, poderia entrar aí, né, em um dos próximos que a gente possa debater, o Oswald ou Mário. Mas acho que nesse caso pode ter alguma relação, porque é algo que ele mesmo assume também, entendeu? Ah, que legal. Eu fico imaginando, na realidade, assim, me resgatam poetas, mas eu fico imaginando a relação que esses poetas tiveram em sua vida profissional, sabe? Como, por exemplo, a ideia de jornalista, de escrivão, né? Ou seja, a maioria, alguns dos poetas que a gente conhece, eles frequentaram aí a escrita de alguns jornais, né? Então, esse espaço também, não só de escrita de jornais, mas também burocrático, né? De ocupar espaços administrativos, né? Isso fez parte da vida de alguns poetas, né? E essa imagem ela é resgatada aqui. Então, essa imagem biográfica, né, daquilo que a gente conhece de alguns poetas, né, que são clássicos para a gente, já inicia aqui com o Chacal, sabe? É um resgate de uma tradição, né? Não deixa de ser um resgate de uma entrada literária que alguns tiveram, inclusive, a partir de alguns jornais, né? De algumas escritas jornalísticas. Eu fico pensando que eu, na verdade, senti dificuldade de chegar a uma resposta para essa questão, mas eu acho que tematicamente assim, tem uma relação com a poesia beatnik, no sentido de demarcar aquilo a que não se submete, aquilo a que não se do ponto de vista de um ofício social, do ponto de vista de um papel social. Então, acho que aqui esses versos que marcam aquilo a que não se em comparação a um outro, me remete a uma marcação assim, de uma posição de vida que não se enquadra em caixas rígidas, né? Como um escrivão de autarquia, ou como um jornalista de matéria paga. Me parece que essa comparação na negativa aqui me parece que marca essa posição de uma autonomia, né? Mas isso do ponto de vista do tema, eu teria de refletir mais assim, para pensar se teria uma relação assim, na dicção com a poesia beatnik, né? Mas também eu não me estranharia que o Chacal tivesse lido o Ginsberg ou Ferlinghetti, não sei. Naquela época isso estava circulando de uma certa forma no Brasil, mas eu não poderia afirmar. Sim, eu concordo demais, Franklin, com o que você falou e acho que o que está em questão mesmo nesse poema é esse problema né? Assim, é o problema da autonomia, assim, da liberdade. É tanto que todos os exemplos que ele pega para se contrapor, né, são pessoas que estão a serviço de, né? Que tanto ele fala, o profeta que há em mim não é uma cartomante que há em ti, né? Então essa figura do poeta, profeta, vidente e tudo mais é também uma figura que frequenta muito a tradição, né? Principalmente o Rimbaud, óbvio, todo mundo pensa primeiro. Mas, enfim, a cartomante é alguém que lê o futuro pra alguém. O jornalista, matéria paga, né? Funcionário público, ele escreve pra alguém. E tudo mais. Então, eu acho que sem dúvida é isso que está em jogo aqui, é a autonomia, o senso de distinção, vamos dizer assim, do poeta em relação ao mundo das finalidades, né? Ao mundo das outras racionalidades. E acho também que o comentário que a Raquel fez é super legal, que é isso que ele fala, o poeta que há em mim. Como se pudesse haver um poeta em todo mundo, né? Sim. E vocês perceberam que tem uma coisa que declina, que decanta? Tipo assim, quando eu tenho uma quebra, por exemplo,
O profeta que é em mim não é como a cartomante que é em ti. Cigana fulana. É uma definição que decanta o que está em cima, né? Tipo assim, quando ele fala o que há em mim, ele joga sem nenhuma definição pós isso, né? Quando ele faz a contraposição, a comparação, ele ainda decanta essa comparação, né? Como se ele ainda afunilasse aquilo que ele não é, sabe? Então há esse movimento também de decantar, sabe? De tentar separar as coisas de uma forma mais evidente. Sim. Eu achei bem interessante quando ele faz a troca, né? Que aí sai do poeta e fala do profeta, panfleta, que seria o poeta panfletista, né? O panfletário. Não sei falar a palavra. Mas é o panfletário e o pateta. Então coloca assim, né? Já acho que no lugar de um humor também, além da denúncia, né? Do jornalista, da matéria paga, né? Desses lugares comuns da organização social, assim mesmo. Sim. E se colocando mesmo, sei lá, né? Numa dinâmica de vida mesmo, assim, né? Que é característica mesmo, né? Do poeta mais do povo, né? Eu também li nesse campo semântico, né, que vocês estão, esses contrastes. Nisso que o Kleber falou, né, de ter o que ele chamou de decantar, eu acho que são umas zonas um pouco ambíguas também, e eu acho que, para mim, pensar nesse poema em relação a temas da tradição, existe uma certa ambiguidade, porque é isso, né, acho que ao mesmo tempo que a gente pode ler, por exemplo, nesse primeiro verso, que eu sou farto do lirismo funcionário público, a gente pode ver uma influência que é positiva, né, dialógica com o Manuel Bandeira. Eu também acho que tem uma provocação a certos temas, né, dessa poesia modernista. E eu acho que o poeta está navegando aqui de uma maneira bastante fluida, né, por esses temas, por essas questões. E para mim tem muito desse contraste entre o que ele é e o que ele não é, tem a ver com uma oposição entre autonomia, né, como vocês colocaram, uma certa espontaneidade e rejeitar alguém que não só está dependente de outra instância, mas que também segue roteiros, né? Eu acho que tem um elo aqui em comum entre o escrivão, a cartomante, o jornalista, assim, eles reproduzem fórmulas aqui, esses, né, escrivões, cartomantes e jornalistas, né, não todos, mas nesse poema sim, né, eu acho que o escrivão, ele redige coisas, né, e a cartomante cigana fulana aqui, um pouco de um jeito meio cômico, né, colocando essa pessoa como meio uma charlatã, talvez, né, que segue também um roteiro, algo pré-determinado. Esse jornalista vendido, né, que também vai escrever de antemão o que deve ser escrito. O esteta também, né, que vai pegar temas que já estão prontos e revisitar, né, ideias um pouco esvaziadas, talvez, de sentido político, né, e de uma presença contemporânea, né, de ser uma poesia que está se permitindo também se enfeiar um pouco pelos tempos. Acho que para mim é um pouco essa natureza dos contrastes, e gosto muito de como o Chacal desenvolve isso desse jeito que é engraçado mesmo, né? Ter essa progressão do poeta ao profeta e panfleta, pateta, eu acho isso muito divertido nesse poema. É tipo um clown, né? Os clowns de Shakespeare, né? Eu acho a que gente também fica com isso. A coisa com a unidade, né? Assim, é importante que essas várias facetas dele se pareçam sonoramente, porque ele quer dar essa ideia da sua unidade, assim, né? Da sua individualidade em relação a essas outras figuras. E não é pesado, né? Tipo assim, é uma comparação sem peso, né? Assim, é claro que há uma diferença, como a Júlia apontou, mas não é pesado na forma de apresentação, né? É como um equilíbrio, uma balança, né? Que vai repassando, né? Questões e vai
eu não sei se vai clareando ou se vai realmente imbricando ainda mais, assim. Eu acho que vai imbricando as coisas, como a Júlia falou, numa mescla dinâmica, né? E tem uma coisa que a Raquel falou que eu fiquei intrigada, que, tipo assim, não há nada psicologizante ou emotivo ou efusivo, né? Tem uma questão que é social que tá aí, que tá sendo pregada, né? Mas não muito emotiva e nem muito psicologizante, sabe? De alguém que levanta ou hasteia uma bandeira. E daí que eu fico, que essa mescla, ela é, como a Júlia pontuou, ela é realmente necessária, né? Para entender aquilo que está sendo tecido, né? Sim, Alinhavado com certeza. aí. Eu acho legal também essa parte, o esteta que há em ti, e aí a zoação que tem embaixo é cana a la Kant, né? Eu acho que é meio Kant o filósofo, né? Eu acho que essa ideia do Kant como uma figura policialesca, eu acho que tem a ver com uma coisa que também é um traço da poesia marginal, que é uma relação bem tensa com a universidade, né? Eu acho que o Kant aqui fica como um emblema da universidade nesse poema e das aulas, do conhecimento escolástico e tudo mais, né? É interessante, porque tem essa coisa, a cana, né? E eu pensei em cana, açúcar, bagaço. mesmo, Ah, cachaça. não, pensei num policial. Assim. Sério? Imagina, mas tem tudo a ver, né? Pelo contexto político, acho que tem até mais Cada a um ver. pensando em uma coisa, né? E- Eu já tava pensando em cana, pra doce, você ver, bagaço, né, como- sabe? Sim. De algo que já tá batido, sabe? Assim, E esse final também, eu acho que se a gente puder falar um pouco, é bacana do... Como seria esse voo no homem pressentido, né? Ou como ele resume no final, poeta que a em mim é como um voo no homem pressentido. E aí eu tava pensando aqui agora, o que seria isso, né? Que eu acho que pra mim não tem definição, né? Um homem... mais um verso, Que né? homem que pressente alguma coisa, que tá sintonizado, entendeu? Realmente não... E aí fica nisso, é um voo, né? Anyway, não sei, eu fiquei... Eu acho que nesse verso final, ele, assim, sai do armário romântico total, né? Assim, até a inversão, assim, vou no homem para sentido. O verso tem um empuxo para cima, assim, né? Um voo no homem para sentido, assim. Eu acho que me lembrou, eu tava falando antes, né? Me lembrou aquele quadro do Magritte que o cara tá, tipo, é um pintor pintando, olhando para um ovo e pintando o passarinho na tela, assim, né? Esse voo no homem para sentido, para mim, é o empuxo criativo mesmo, né? É o que ainda tá em estado de possibilidade, de potência dentro do homem, né? E isso é o poeta dentro da pessoa, é o criador que existe dentro do... Então é a transformação, né? É o devir, para usar uma palavra bem... O Facol tá mais inspirado hoje. Essa cana Massa. Eita, da bebida inspirou. Eu vejo esse final como, assim, o que o poeta em mim faz é se lançar, né? E acho que um pouco do que eu estava dizendo anteriormente sobre como eu vejo esse contraste do que é e do que não é, né? Entre essa posição do espontâneo, da liberdade e do roteiro e das amarras, acho que o poeta ele se lança, não tem uma rota, não tem exatamente um ponto de chegada, mas o que atrai na poesia é essa possibilidade do voo. Eu concordo, eu acho que é bem por aí, por essa chave de leitura que vocês estão fazendo. Eu só acrescentaria que o adjetivo pressentido me parece que leva para o elemento do pressentimento, que talvez pudesse ser entendido como parte de uma intuição, porque eu acho que a intuição é um elemento importante para esse movimento de ir sem um fim, sem um destino pré-definido. Eu acho que esse traçado, esse trajeto feito rumo a um local não definido é guiado, entre outras coisas, pela intuição. E talvez esse adjetivo componha um pouco esse campo, na minha opinião. E aí, vamos para o retrato de Luiz Olavo Fontes? Vambora.
Vou passar a leitura, então. Retrato. À noite, chapadões sombreados penteiam o esqueleto das margens, o vapor resfolegante expelindo vagalumes carbonizados. Quantas estrelas, tanta água. Penso no meu amor lendo Drummond com lentes de contato, nervosa e linda, sublinhando adjetivos, treva ambulante. A paisagem se descasca, as mesmas estrelas, as águas que passam, meu radar está quebrado, esqueci a mentira, aclarou-se o mormaço. À noite vestes cabelos louros, recém-cortados. Obrigada. Eu acho que de todos os poemas que a gente leu hoje, esse é talvez disparado o mais híbrido em estilos e temas, né? O começo do poema ele tem um tom um pouco mais elevado. No meio, em torno dessa menção ao Drummond, tem uma zona bem modernista, coloquial, cômica, e o fim é surrealista, né? A gente conversou muito, inclusive, sobre as imagens surrealistas, né? E já anteriormente, e aqui tem essa aproximação, né? Que é bem da natureza surrealista. Como que vocês navegam por essa pluralidade de referências e, enfim, pensando, né, tudo isso como um retrato, né, que é o que o poeta está construindo? Eu acho que eu concordo bastante com essa definição, com essa interpretação de ser um poema com vários estilos e dessa passagem de um registro elevado, né, dessa descrição de uma paisagem agreste, digamos, né, com chapadões sombreados, passando pelo modernismo e chegando a esse verso, a noite veste cabelos louros, que eu acho que traz mesmo esse tom surrealista das imagens disparatadas. Então, eu concordo, ao mesmo tempo que eu acho que esse tom elevado, esse registro elevado do início também está um pouco embebido de surrealismo, me parece, assim. Aquilo que Facó falava antes da gravação, assim, de que esses primeiros versos poderiam ser escritos pelo Roberto Piva, eu voto com o relator, eu acho que poderiam ser escritos pelo Roberto Piva. Então, eu acho que é um poema que acho que também no início traz essa dicção surrealista, me parece. Que legal. Eu bati o olho, assim, nesse poema e comecei a ler e tentar criar imagens. Tipo assim, não é um quadro, um retrato de uma imagem só. De alguém que está pincelando esse retrato, né? De cores completamente diferentes, assim. Porque começa com a noite, né? E depois tem um mormaço. Aí você fica imaginando, né? Um mormaço à noite, né? Como seria esse jogo entre essa água, esse mormaço e essa noite. Então me parece que são pinceladas diferentes, né? E como esse radar, né, de quem está pincelando esse quadro, ele está mudando, né? Inclusive a sabor do movimento, de quem ama, de quem lê, né? Então tem um livro, tem o próprio gesto da leitura, está dentro da construção do poema, né? Então, assim, ele nos leva para um gesto de leitura de Drummond, né? Para pensar esse próprio retrato e está construindo uma paisagem agreste também, né? De um anoitecer, né? E de um anoitecer que ele define muito bem lá, treva, né? Então, uma treva ambulante, a paisagem se descasca, as mesmas estrelas. Tem um certo sentimento ali de repetição, né? De algo que não modifica e que está sempre preso em um processo também. E a ideia do quadro, né? Do retrato. E depois à noite veste esses cabelos louros, né? Recém-cortados. Né? Assim, qual que é a imagem do louro, né? À noite, assim, do recém-cortado, né? Teria alguma imagem, né, para esse louro? Talvez seria uma imagem de uma aurora, né? Porque talvez o arrebol, né? Eu não sei. Eu fiquei pensando nessa mistura de cores assim também. Eu não sei, assim, quando eu li de imediato me remeteu a uma ideia meio psicodélica mesmo, esse poema. Né? Até pelo começo também, né? A coisa meio a luz de chapadões, né? Aí já já indo por outro lugar, mas eu acho interessante e assim, também nunca li tanto poesia beatnik e tal, mas talvez essa se desenhasse mais, né, no universo de experiência, né, eu acho que
esse é um universo até pouco explorado dentro dessa leitura dos marginais, assim, né? Talvez com os olhos vermelhos e tal, mas eu acho que tem um desenho meio psicodélico, né? De experiências ali que, né, poderiam estar acontecendo. E de imagem que se forma, eu acho que tem uma grande ironia, porque são várias imagens abstratas, né? Pelo menos, né, dentro da minha perspectiva de leitura, eu não consigo ver muitas imagens, né? Tem essa coisa meio surreal e tal, mas acho que pega mais pro não retrato, entendeu? Pra ironia mesmo, pro que não se aclara no mormaço, pra mim, assim, sabe? tem um retrato no miolo do poema, né? Que é o retrato dessa namorada, né? Desse amor, que eu acho muito legal. Eu acho muito divertido, Com porque certeza. de fato, assim, daí de cima e para baixo tem uma diluição total. E eu fico pensando, assim, nos adjetivos que ele traz para ela, né? Assim, nervosa, linda, com lentes de contato, lendo Drummond. E assim, o Drummond ele produziu muitos autorretratos na poesia, né? E um dos famosos é o homem atrás dos óculos e do bigode. Sim. E essa é uma imagem, né, como a gente já viu várias vezes, tem algo do sujeito ensimesmado, né? E esse óculos e esse bigode como uma fachada mesmo, né? Uma camada de proteção, né, dessa subjetividade escondida atrás dessa estrutura do óculos e do bigode masculino, né? Ela não tem esse intermédio, né? Tem essa lente de contato que já tem uma abertura maior, não tem um recorte tão grande da realidade. E tem algo cômico de dizer que ela está nervosa e estudando ali com um pouco de ansiedade, mas ao mesmo tempo me parece um contraste muito grande com o sujeito do Drummond, né? Com esse cara ensimesmado. Ela não ela está investida ali numa obra. E eu fico achando assim, tipo, aí vem Treva Ambulante, que eu não sei se é um verso do Drummond, mas poderia ser também. E aí é muito engraçado pensar que a gente saiu do retrato da namorada para entrar nas anotações dela, talvez. Esse Treva Ambulante é um adjetivo que ela está sublinhando. Eu acho isso muito divertido, assim, que se eu fosse pensar nisso, né, assim, acho que poderia ser, não sei, um poema, A Máquina do Mundo, por exemplo, tem muito disso, né, de uma paisagem que vai se desmontando. Então, eu acho muito divertido mesmo como que essas imagens surrealistas elas vão aparecendo. E na minha leitura está muito ancorado aí nessa leitura dessa namorada. Sim. A palavra treva tem lá, né? A treva mais Sim. espessa já pousaram. Eu acho que tem esse verso aí, né? Eu acho... No fim é um retrato da musa, Sim. né? Também. Só completando o que a Júlia disse. Eu concordo também, agora relendo, né? Sim, eu concordo, inclusive, que tá aí o retrato, né? Porque ele tá, inclusive, penso no meu amor, Leandro Drummond, com leite de contato, isso aqui. Isso tá, inclusive, emoldurado dentro do poema pelas duas camadas descritivas, assim, né? Então, tá entre molduras, que é o que é um retrato, né? Acho O legal. retrato que seria margeado pelas zonas surrealistas, talvez. Isso. Uma moldura surrealista para essa. E é legal também, porque tem vamos dizer assim, uma temporalidade afetiva no poema. Tipo assim, ele fala: penso no meu amor, Leandro Drummond com lentes de contato, nervosa e linda, sublinhando adjetivos. E e depois disso, é como se ele pensasse nela e se intensificasse mesmo assim, os afetos dele, porque o próprio texto depois é bem mais intenso, assim, né? Ele começa a usar um monte de... chama orações assindéticas, né? Assim que chama. Treva ambulante, a paisagem se descasca, as mesmas estrelas, as águas que passam, né? Antes era uma coisa um pouco mais meditada, né? Chapadões sombreados penteiam o esqueleto das margens, né? É Então tem como verdade, se a fosse primeira parte é muito mais escura também e vai ficando mais luminoso.
é sombra, esqueleto da margem, vagalume carbonizado, tipo, né, sem luz, e no fim tem essa aurora, né? Eu também acho que é uma imagem de aurora, aliás, que a gente estava falando antes. Depois o poema meio que se ilumina depois desse pensamento da amada, né? Então ela vem alterar o andamento do poema, né? Eu acho isso interessante. E isso se reflete no nível da sintaxe, do estilo. Como se ele pensasse nela e o mundo dele rodasse, né? Porque as orações começam a, tipo, rodopiar, assim. E como que essa imagem do pentear e do cortado tá aí também ligada, né? Logo ao início, uma ideia de pentear-se, né? É Também está verdade. relacionado com o corpo feminino e depois cabelos cortados, né? Faz todo sentido pensar nisso que está no início e aquilo que está no final, né? Como uma construção mesmo. Uma um passagem, nexo, né? Um nexo semântico mesmo. Bom, pessoal, então para fechar na nossa tradição do poema, né, escolher um verso favorito do poema, acho que foi bacana deixar isso por último, né, porque tem muitas opções, né, como a gente comentou. Então, cada um pega o seu. Eu ia pegar o A Noite Veste Cabelos Louros, mas eu vou deixar pra mais alguém, que alguém com certeza vai querer pegar esse. Eu vou pegar o Treva Ambulante, porque eu gosto dessa imagem. Eu fiquei pensando em treva ambulante, pra mim, tanto pode ser treva pra todo lado, né? Escuridão total, quanto pode ser já essa treva que tá se movendo e se transformando a caminho do dia que nasce, que é o final do poema, né? Como a gente concluiu. Então esse verso aí. E também acho massa, assim, sei lá, treva ambulante, gostei. Sem complicar muito. Esse é o meu. O meu Meu radar está quebrado. Me parece também um verso um pouco metapoético, porque fiquei pensando nele com mais atenção e me lembrei daquela afirmação famosa, né, do Ezra Pound: o poeta é a antena da raça. E aqui é o totalmente antipaudiano, né? O radar tá quebrado, você não tá captando as coisas assim com muita regularidade. Esse rádio do poeta, a antena tá desorientada e tá pegando tudo, né? E é um pouco por isso também que a gente tem esse poema heterogêneo, esse balaio de gato de versos, de referências, e acho isso divertido. Certo. Indo aí, né? Continuando e de alguma forma indo um pouco na leitura que vocês fizeram, que eu achei muito incrível mesmo, assim. Fiquei até emocionada. Achei muito massa. Mas essa entrada, né, no retrato do amor, né, penso no meu amor lendo Drummond. E aí como, né, houve uma discussão, acho que eu fico com esse verso, né, ele tá completo, fala por si mesmo e fala, né, da ação toda, assim. Bacana. Acho bonito. Vou jogar lenha nessa fogueira aqui. Sabe por quê? Eu vou pegar o verso. Penso no meu amor lendo Drummond, porque parece que é ambíguo. Que bom. Eu acho que tem que repetir porque também. eu acho que é ambígua demais. Né? Quem é que tá pensando? Né? Assim, ele pensa no seu amor ao ler Drummond ou ele pensa nela lendo Drummond, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Penso no meu amor lendo Drummond, com lentes de contato, nervosa e linda, sublinhando adjetivos. Eu vou ficar com essa só pra jogar uma lenha aí na fogueira. Ah, não, é ela que tá lendo, ela tá sublinhando, ela tá fazendo a leitura ativa. Não sei, não. Jogando água na lenha que o sei não. Isso, ok. Tá, ok. Mas você tomar o verso por si mesmo, né? De fato, ele admite as duas leituras. Bom, eu vou ficar com o penúltimo verso, A Noite Veste Cabelos Louros, porque eu fiquei com a impressão de que a primeira parte e a parte final do poema delineiam, descrevem as últimas horas da madrugada e o início da manhã. E eu acho que essa, digamos, consonância, né, essa coesão semântica assim, dos pentear e dos cabelos louros, me parece uma imagem muito bonita do início da manhã. E eu acho que um elemento que ajuda nisso é esse vapor expelindo, assim, que
me parece que é algo que se vê assim no início da manhã em regiões de água, com rios ou lagoas e tal. Então eu fico com esse verso surrealista. Muito bom, pessoal. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelourinho. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Agradecemos muito a escuta de todos que nos acompanham, todos que chegaram até aqui com a gente. Lembrando que o Poema agora tem site próprio. Lá você consegue acessar informações detalhadas sobre a equipe, os episódios e outros projetos do podcast. Acesse www.poemo.org para ter acesso a essas informações e continuamos também ativos nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, somos Poema Podcast. Um abraço grande e até a próxima!